Conta um Conto apresenta de As Mil e Uma Noites. O rei Shahryar e o seu irmão, o rei Shah Zaman. Narração Marcelo Fávaro. Conta-se, mas só Alá sabe tudo, que havia nas dobras do tempo e dos séculos um rei da dinastia dos Sasan, que reinava nas ilhas da Índia e da China, e tinha 2 filhos, Shahryar e Shah Zaman. Ambos eram governantes justos, e os seus povos amavam-nos. Certo dia, Shahryar sentiu irresistível saudade do irmão, e enviou o seu vizir para convidá-lo. Shah Zaman respondeu: ouço e obedeço. Fez os preparativos necessários, encarregou o vizir de governar na sua ausência e partiu. No meio do caminho lembrou-se de que havia esquecido um documento que queria mostrar ao irmão e voltou para apanhá-lo. E ao chegar ao palácio, encontrou a mulher deitada no seu leito imperial com um escravo. Pensou: se tais coisas acontecem quando ainda não saí da cidade, qual será a conduta desta devassa se demorar-me muito tempo no reino de meu irmão? Sacou da espada, cortou as 2 cabeças e retornou à viagem. Mas uma grande tristeza apoderou-se dele. Emagreceu, empalideceu. Ao vê-lo assim, o irmão preocupou-se e indagou-lhe sobre as causas de sua depressão. Ele não quis contar, e para distraí-lo e diverti-lo, Shahryar organizou uma excursão de caça em um safari em sua honra. E assim mesmo, no último momento, desculpou-se, e seu irmão saiu sozinho com os convidados. E no palácio do rei havia janelas que davam para o jardim, e o rei Shah Zaman olhou através de uma delas e viu 20 escravas saírem do palácio, acompanhadas por 20 escravos, e dirigirem-se para um açude no meio do jardim. E ficou espantado ao reconhecer, no meio do grupo, a própria esposa do irmão, a qual, num determinado momento, chamou a si um dos escravos, gigante, e entregou-se a ele na presença de todos, dando assim sinal para que escravos e escravas se juntassem e imitassem a rainha. Observando tudo isso, Shah Zaman pensou: por Alá, minha desgraça é menos pesada que a de meu irmão. E instantaneamente a alegria voltou-lhe ao coração, e as cores às faces pálidas. E quando Shahryar voltou, alegrou-se ao ver o irmão recuperado e quis saber qual é a causa de mudança tão repentina. Posso contar-te a causa de minha depressão, não do meu restabelecimento, disse Shah Zaman, e contou-lhe o que ocorrera entre ele e a sua mulher. Mas o irmão queria saber também o segredo do seu restabelecimento e insistiu. Shah Zaman acabou por lhe contar o que eu observara da janela do seu palácio. Não. Primeiro, eu gostaria de ver tudo isso, sim, mas com meus próprios olhos, disse Shahryar. É fácil, replicou o irmão. Proclama que estás viajando para um país longínquo. Sai publicamente da cidade, e a ela volta em segredo, e poderás assistir a tudo da janela como eu fiz. Imediatamente o rei encarregou um pregoeiro de anunciar a sua ida a uma viagem demorada. E os soldados acompanharam-no e instalaram um campo fora da cidade. E o rei entrou em sua tenda e ordenou aos criados que não deixassem entrar pessoa alguma. E depois disfarçou-se em mercador.
e, voltando secretamente ao palácio, pôs-se à janela indicada. Menos de 1 hora depois, viu, com seus próprios olhos, 20 escravas e 20 escravos rodeando a rainha. Viu o negro gigante e tudo o que o seu irmão lhe descrevera. O rei quase perdeu a razão e disse ao irmão: Vamos procurar outro destino pelos caminhos de Alá, pois só teremos direito a voltar aos nossos tronos se localizarmos homens mais desgraçados que nós. E saíram do palácio e viajaram dias e noites até que chegaram a um prado à beira-mar. E naquele prado havia um córrego de água fresca. E os 2 irmãos sentaram-se debaixo de uma árvore para beber e descansar. E logo viram o mar agitar-se, e dele sair uma coluna de fumaça negra, e a fumaça transformar-se num gênio de enorme estatura, carregando um cofre. Aproximou-se da árvore, sentou-se e abriu o cofre, e os 2 irmãos viram nele uma mulher de grande beleza que lembrava as palavras do poeta. Apareceu na noite e transformou-a em dia. E os viajantes se orientaram pela luz, e os seus olhos eclipsam os sóis e as luas, e as criaturas dançam de alegria quando ela chega, e a natureza chove lágrimas quando ela se vai. E o gênio tirou a mulher do cofre e disse-lhe: Vou dormir um pouco. E apoiando a cabeça nos joelhos dela, fechou os olhos e dormiu. E ao ver os 2 reis, a mulher acenou-lhes para que aproximassem. Mas eles explicaram por sinais que tinham medo do gênio. Não tenhais medo, replicou. Ele nunca acorda antes da hora habitual. Dispondes de muito tempo. E como eles continuaram a hesitar, tirou a cabeça do gênio de cima dos joelhos e depositou-a sobre uma pedra e disse aos reis: Se não vos aproximardes e me furardes, acordarei o gênio e vos submeterá à mais horrível das mortes. Então eles fizeram o que ela queria, e ela mostrou-lhes um pequeno saco cheio de anéis. Sabeis o que são esses anéis? Perguntou. São os anéis de 60 homens que copularam comigo sob o comos desse cretino Afrit. Agora dai-me vossos anéis, para que os junte à minha coleção. E acrescentou: Esse Afrit apaixonou-se por mim, raptou-me na noite do meu casamento e me encarcerou nesse cofre, sendo mortalmente ciumento. Mas ele não sabe que seja o que for que uma mulher deseja, nada a impedirá de consegui-lo. E disse o poeta: Não confie nas mulheres, e não dês fé às suas juras, pois seus humores dependem de seus ovários. Exibem amor fingido e agem como perfídia, que a história de José te ponha de pré-aviso. E não vês que o demônio expulsou Adão do paraíso por causa de uma delas? Os irmãos olharam um para o outro e disseram: Se a este gênio acontecem coisas assim, apesar de sua força e vigilância, podemos sentir-nos consolados. E regressaram aos seus palácios. Shahriar mandou cortar a cabeça da sua esposa e dos 40 escravos e escravas. E a fim de prevenir qualquer futura traição, decidiu casar-se cada noite com uma nova donzela e mandar matá-la na aurora. Em 3 anos, centenas de moças foram assim sacrificadas, e a tristeza e o horror encheram o reino. As famílias fugiram para salvar as filhas, até que, um dia, o vizir, encarregado de conseguir uma nova donzela, procurou e nada encontrou.
Voltou para casa abatido e receoso de que o rei... O que será que ele vai fazer comigo? Ora, este vizir tinha ele mesmo 2 filhas, que superavam todas as demais moças em beleza, em charme, em finura, em educação e inteligência. A mais velha chamava-se Sherazade e a mais nova, Dinazade. Sherazade havia lido inúmeros livros e conhecia a história dos povos, dos reis, poetas dos tempos antigos e modernos. Era eloquente e a sua voz... Bem, a sua voz tinha um timbre melodioso e muito agradável. E vendo o pai assim infeliz, perguntou-lhe qual era a causa de sua infelicidade. Contou-lhe. Então disse Sherazade: por Alá, pai, deve casar-me com este rei. Não importa que eu morra ou sobreviva, saberei livrar as filhas dos muçulmanos dessa calamidade. E o vizir atendeu à vontade da filha, mesmo a contragosto, mesmo com o coração destruído. Levou-a ao rei Shahryar. Entretanto, Sherazade dera algumas instruções à irmã. Quando eu estiver com o rei, mandarei chamar-te. E assim que o rei acabar o seu ato comigo, dize: conta-nos, irmã querida, uma daquelas histórias maravilhosas que fazem o tempo passar de maneira tão deliciosa. E então contarei minhas histórias. E quiçá resgatarei assim as filhas dos muçulmanos. Quando o rei se aprontava para deitar com Sherazade, ela começou a chorar. Ora, que tens? Perguntou o rei. Oh, meu soberano, eu tenho uma jovem irmã de quem gosto muito e queria despedir-me dela antes de morrer. O rei mandou vir Dinazade. Dinazade chegou e jogou-se nos braços da irmã e ficou encolhida ao pé da cama, até que o rei acabasse de arrebatar a virgindade de Sherazade. E depois, Dinazade disse à irmã: Alá te acompanhe, ó querida irmã. E por que não nos conta uma de tuas maravilhosas histórias para que a noite passe mais agradavelmente? Falo-ei com prazer, se o meu soberano permitir. Sim. Conta-nos uma de tuas histórias, disse o rei a Sherazade, esperando suavizar assim a sua habitual insônia. E Sherazade pôs-se a falar.